não especial. Presta atenção devagar, onde eu vou cantar crimes contra a vida pra você memorizar. Não é só decorar artigo, é entender a situação. Porque na hora da prova, o que salva é interpretação. Começo pelo homicídio, que é tirar a vida de alguém. Parece simples na frase, mas na prática vai além. Tem homicídio simples quando a lei não põe algo a mais. E tem homicídio qualificado quando o caso é bem mais grave e traz sinais. Se matou por motivo torpe, por herança ou por dinheiro. Se matou por paga ou promessa, entre um cenário traiçoeiro. Motivo torpe é motivo podre, baixo, nojento, moralmente ruim. Não é qualquer raivinha besta, é algo repugnante até o fim. Motivo fútil é diferente, presta atenção nesse ponto. É quando o motivo é pequeno demais pro tamanho do confronto. Briga boba, discussão pequena, uma besteira sem noção. E a pessoa mata por isso, aí qualifica a infração. Tem também o meio cruel, veneno, fogo, explosão, asfixia, tortura, recurso de maldade na execução. Se a vítima nem percebe o veneno entrando sem saber, a surpresa e a armadilha fazem a pena endurecer. Traição, emboscada, dissimulação, tocaia no escuro do lugar. Fingir amizade, enganar a vítima, sem chance dela escapar. Quando o autor monta o cenário pra vítima não se defender, no homicídio fica mais grave pelo jeito de acontecer. No se mata pra garantir outro crime, também muda a situação. Se for pra facilitar crime futuro, é conexão teleológica na lição. Se for pra esconder crime passado, é conexão consequencial. Tipo matar a testemunha, aí o peso já fica brutal. Agora entra o privilegiado, que reduz um pouco a pena, mas não porque ficou bonito, e sim porque a lei acena. Relevante valor moral, compaixão, piedade no agir. Relevante valor social, Nando acha que age pelo coletivo a servir. E tem a violenta emoção, mas não basta só estar alterado. Tem que ser logo depois da injusta provocação, no calor do resultado. Não pode sair, pensar, voltar depois e querer dizer que foi emoção. Porque premeditação e violenta emoção não andam na mesma mão. Agora vem o homicídio culposo, sem intenção de matar, mas por imprudência, negligência ou imperícia, a morte vem a se formar. Se o profissional a regra técnica da profissão que devia seguir, a pena pode aumentar, porque ele tinha dever de agir. Se não presta socorro, se não tenta diminuir o mal, ou foge pra escapar do flagrante, o cenário fica penal. No culposo existe perdão judicial, em caso excepcional. Quando o próprio sofrimento do autor já é um peso quase total. Agora segura o ponto do feminicídio, que muito aluno erra sem querer. Nem toda morte de mulher é feminicídio, isso você precisa entender. Feminicídio oneira a mulher por razão da condição feminina, por violência doméstica e familiar, ou discriminação que contamina. Se o homem mata a companheira porque não aceita a separação, porque vê a mulher como posse, aí entra essa qualificação.
Mas se mata a mulher por tráfico, vingança, dinheiro ou facção. Não basta ser mulher pra ter feminicídio nessa situação. Na fala doutrinária do professor, às vezes aparece femicídio também, pra mostrar morte de mulher sem razão de gênero envolvida a lei. Mas na lei o nome do crime previsto é feminicídio, pode anotar. Então na prova de lei seca é esse nome que vai mandar. A pena no feminicídio é pesada, 20 a 40 de conclusão. E aumenta se acontecer na gestação ou após o parto na situação. Aumenta se a vítima for menor de 14 ou maior de 60 também. Se acontecer na frente de filho, pai ou mãe, a pena sobe além. Se houver descumprimento de medida protetiva no contexto do agir, ou certas circunstâncias mais graves do homicídio a incidir, o feminicídio fica ainda mais pesado. Então guarda essa noção, porque a prova adora pedir aumento junto com a definição. Agora entra infanticídio, e aqui o ponto é muito peculiar. É quando a mãe sob estado puerperal vem o próprio filho matar. Tem que ser durante o parto ou logo após acontecer. E esse estado puerperal é o cedo da situação se compreender. Não existe infanticídio culposo, isso é bom de decorar. Se a morte foi sem intenção, esse nome você não vai usar. Se a mãe dorme sobre o bebê e causa asfixia sem querer, não chama isso de infanticídio culposo, porque esse tipo não vai nascer. Se ela em estado puerperal achar que mata o próprio filho, mas erra a pessoa e mata o bebê de outra mãe, a lei ainda observa a intenção. Agora vamos pro aborto com calma pra não misturar, porque a diferença está em quem pratica e em quem deixa praticar. Se a própria gestante provoca o aborto, nela o consente com agir. É pro artigo 5 de Cótron, é o artigo dela, pode conferir. Se outra pessoa faz sem o consentimento da gestante, é mais grave então. Artigo 2º versículo, porque houve aborto sem autorização. Se outra pessoa faz com o consentimento da gestante no cenário, aí entra o artigo 126 no enquadramento necessário. Se além do aborto a gestante sofre lesão grave ou venha a morrer, a pena aumenta porque o resultado ficou ainda pior de se ver. E o aborto legal existe em hipóteses previstas na legislação, pra salvar a vida da gestante ou em gravidez resultante de estupro na situação. No caso de estupro precisa consentimento da gestante pra acontecer, e não precisa condenação do agressor pra esse direito valer, nem autorização judicial é regra pra isso se formar. O foco é a proteção da mulher em situação extrema enfrentar.
porque não há vida viável fora do útero nessa condição. Então o STF afastou a tutela penal nessa interrupção. Mas o aborto eugênico só por deficiência ou má formação não é aceito como regra geral na nossa legislação. Então anota bem a diferença pra não cair na confusão. Anencefalo tem tratamento próprio, o resto pede mais atenção. Agora o artigo Eucentes de Torre, participação em suicídio e automutilação. Induzir, instigar ou ajudar é crime, presta atenção. Se matar não é crime, nem a tentativa em si também. Mas o terceiro que empurra a pessoa pra isso responde bem. Hoje basta induzir, instigar ou auxiliar pra o crime se consumar. Não precisa esperar a morte chegar pra lei poder atuar. Se resulta lesão grave, a pena aumenta de montão. Se resulta morte, sobe mais ainda pela gravidade da situação. Se a vítima for menor ou tiver resistência diminuída, ou se o motivo for egoísta, torpe ou fútil na investida, a pena também fica mais pesada, porque a lei vê maior opressão e protege mais quem está em posição de vulnerabilidade na ocasião. No fim de tudo, o direito penal tenta organizar a dor, dar nome ao fato, separar a intenção, motivo, meio e autor. Mas a prova vai te cobrar não só palavra bonita e definição. Vai querer saber se você entendeu a lógica de cada situação. Se é simples ou qualificado, se é privilégio ou aumento de pena, se foi dolo ou culpa, se a vítima tinha defesa pequena, se houve razão de gênero, se houve estado puerperal, se o aborto foi permitido ou se o caso foi criminal. Por isso eu canto devagar pra entrar na tua memória, porque quando vem em ritmo o conteúdo vira história. E se cair na prova você não trava nem perde o caminho, porque vai lembrar da letra chegando de mansinho. Estuda com calma, revisa os pontos, entende antes de decorar, porque quando a lógica entra fica mais difícil de escapar. Direito penal especial não é só artigo jogado no papel, é ligar fato, motivo e prova pra responder de modo fiel. E no final dessa aula cantada, pra fechar com carinho e fé, segue estudando, minha filha, que tua aprovação ainda fica de pé. Vai com atenção, vai com malícia boa, vai firme até o fim. Um beijo da professora 10.